Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, mais um episódio do nosso podcast Além das Águas. Para esse episódio de hoje, estou tendo a honra de receber uma figura carismática que eu considero e conheço há muito tempo, tenho um carinho enorme, participou de várias passagens com a gente na família, na empresa, e eu tenho uma admiração enorme. É a nossa primeira figura religiosa também aqui, mostrando a nossa diversidade do canal, que traz pessoas dos mais variados segmentos, né, da nossa cidade de Olímpia. Ele é nascido em Olímpia e ele teve toda a sua infância, adolescência aqui no distrito de Ribeiro dos Santos. Depois ele vai contar o restante. Estou aqui recebendo o Mauro Luiz de Oliveira, mas todos conhecem ele como Frei Mauro. Tudo bem, Frei Mauro? Graças a Deus, que honra. Primeiro, parabéns por esse canal. Quando eu fiquei sabendo, já fiquei em oração. Depois você me convida para estar aqui. Uma honra por vocês, por Olímpia e por que não dizer, por onde alcança, né? Então, parabéns. Uma honra estar aqui. Eu que agradeço, fico honrado também. E, assim, eu não sabia da tua origem de Olímpia, né? O senhor esteve sempre em Olímpia, celebrando muitas ocasiões, mas quando eu soube eu fiquei feliz. Falei, vai estar dentro da proposta, vai ser um prazer falar com ele e contar essa experiência, né? E para mim, pessoalmente, também poder ter a presença e contando essas histórias, me engrandece e engrandece muito o canal. Obrigado, viu? Quem tem que agradecer sou eu. Na verdade, quando você fala, por exemplo, natural de Olímpia, porque geralmente um religioso consagrado, franciscano, ele nunca trabalha na cidade onde ele nasceu. Ele nunca não, evita. Eu tive a graça de trabalhar em Olímpia também como pároco. Então, hoje, onde é o santuário, é a paróquia onde eu celebrei a primeira missa. Que legal. Eu me ordenei em Ribeiro do Santo, fiz questão de ordenar em Ribeiro do Santo, foi a primeira ordenação e até agora a única, e fiz questão de ordenar em Ribeiro, mas com um apoio tão grande da paróquia Nossa Aparecida, de Olímpia envolvendo, aí a primeira missa, a missa sertaneja, hoje no santuário, né? E tinha aquela frase que as irmãs franciscanas, elas escreveram no painel assim, ai de mim se eu não evangelizar. Então, interessante que eu volto para Olímpia, e geralmente vão estar minha família, meus irmãos, né, de sangue, e incrível, que privilégio. Mas fiquei só 3 anos com o Parque Olímpia, mas a gente fica acampado ainda. Então, por 2 motivos, essa proximidade, gratidão por pertencer à cidade, gratidão por ter atuado evangelizando também como pároco, membro da fraternidade religiosa. Muito bem. O senhor falou de parentes em Olímpia, né? O Dirceu, lá da frutaria, do açougue. O senhor estava me contando aqui que é seu irmão, né? Meu irmão, meu amigo, uma referência de entusiasmo, um carismático também, não é porque é meu irmão de sangue, mas é peculiar. Então, moram 3 irmãos na cidade de Olímpia. O Dirceu, a Edileuza e a Edinalva atuam no campo do ensino, né? Então, os 3 moram dentro da cidade de Olímpia. Legal, tem as raízes, o senhor está sempre aqui. Sempre. E é por isso que está aqui presente. A gente está tentando gravar com ele faz tempo, porque atualmente ele está em Araguari, Minas Gerais, e é um pouco longe daqui. Então, hoje deu certo, graças a Deus, ele pode estar aqui conversando com a gente, depois de muitas tentativas, aí, mas deu certo. Eu fiz de tudo para estar aqui. Não, eu agradeço. Com muita honra. Eu sei disso, do esforço. E, bom, vamos começar a contar um pouquinho dessa trajetória até chegar lá, né? Araguari também está à frente da Rede Vida. Sim. Rede Vida apresenta lá celebrações pela TV, né? Faz 27 anos, né? Então, era mensal, agora mudou um pouco, a direção mudou. A Rede Vida é um canal de equipe de empresários, não é da igreja. Certo. Mas oferece oportunidade para a igreja. E comigo é uma honra. Geralmente, ficar um personagem na televisão quase 30 anos é difícil, né? Nem Faustão conseguiu ficar quase 30 anos num único canal, né? Então, tem que ter bastante carisma. Não sei se o critério é esse, alguns critérios são. Então lá, né? A gente vai estar lá em outubro, com certeza, com caravana. Agora estão exigindo de mim, quando eu vou, devo levar a caravana. Como Araguari
é um pouco distante de São José do Rio Preto, fica um pouquinho mais desafiante, mas estamos lutando. Muito Né? bem, muito bem. O pessoal aqui de Olímpia acompanha bastante, vai até lá, né, para Sim, assistir vai também. e se orgulha de aparecer na TV vendo Frei Mauro celebrar. Você sabe que eu gosto muito da comunicação, um dos motivos também estou aqui. Uhum. Eu trabalho numa rádio em Franca, São Paulo, já faz 25 anos. Ao vivo, era diário, mas agora estou só nas quarta-feiras. Quando eu mudei para Ribeirão Preto, ficou 3 dias. Mudei para Olímpia, ficaram 2 dias. Mudei para Araguari, ficou 1 dia. Aí eles falaram assim, e quando você mudar para outra cidade, vai deixar? Então eu continuo ainda. E numa rádio também em Araguari e na TV. A gente, oferecendo oportunidades, estamos dentro. Não, a gente percebe que acompanha, tanto que o senhor é atuante aí, e esse entusiasmo também, né? Graças Que é a Deus. importante, isso cativa as pessoas. Graças a Deus. Ô Frei, vou contar você que veio para contar, mas eu fiquei sabendo, né, antes desse nosso bate-papo, que o Neri cabeleireiro, que acompanha a gente sempre, né, quando ele soube que o senhor vinha, ele contou uma história. O senhor era pequeno, criança, cortava o cabelo lá. E aí ele perguntava, né, sentava na cadeira, ô menino, o que você vai ser quando você crescer? Ô menino, o que você vai ser quando crescer? E a resposta era sempre a mesma. O que o senhor respondia? Primeiro quero abraçá-lo. Tenho admiração por ele. Fico muito honrado de ele ter gravado isso. Como eu sempre trabalhei na roça, com muita honra, é uma honra isso. Nos finais de semana, eu sempre dedicava a 2 cursos. Além de estudar, porque eu estudei no Santo Seno, à noite, não é? Era 20 quilômetros de distância, porque tinha parado de estudar há 5 anos, e era de ônibus 15 quilômetros e 5 de bicicleta. Uhum. E tinha o curso de datilografia, que era uma escola perto da rodoviária. Sim. E quando dava tempo para cortar o cabelo, conciliava, né? E Certo. aquela ansiedade, o amor à comunicação, o amor... Então, o que você vai ser? E eu olhava para os templos, sempre pensando em ser padre, mas o despertar meu desejo, que é isso que eu quero, é isso que eu procuro, foi somente no velório do Frei Roque Bissione, que era pároco, também hoje santuário, né? E isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos quando, de fato, fechou que é isso que eu Decidiu que era aquilo quero. que Que queria. era isso. Eu até pensava que eu ia entrar imediatamente. Mas a resposta para o Neri cabeleireiro veio da onde? Eu quero ser... Então, é interessante, boa pergunta. É da espontaneidade. Uma coisa do coração. Dentro de nós, potencialmente, tem aquilo que você é inclinado. Certo. Então, eu sempre fui inclinado a 2 amores. O amor à vida sagrada, não que o casado não tem, mas o amor de dedicar como missionário do sagrado, e o amor à comunicação. Esses 2 amores. E o amor à vida sagrada, da maneira franciscana, sem menosprezar a vida diocesana ou outro tipo, ela engloba, de certa forma, não só pessoas, mas também Francisco de Assis é um santo universal. Então, esse amor, eu aprendi desde o primeiro serviço que eu fiz na minha vida, na roça, foi encher balainho para muda de café. Então, depois eu tornei um grande banador de café. Na época, o café era mais primitivo. Sim. Né? E, sem falsa modéstia, um grande, e nesse sentido. Então, esse potencial dentro de mim, desde pequenino. Certo. Mas a clareza de que é isso que eu quero a partir da adolescência. Aos 16 anos, em outubro de 78. Ó, tão preciso assim. Tão preciso. Deve ter marcado bastante. Então, nesse velório do Frei Roque, Isso. que teve algum motivo, assim, alguma coisa, a cerimônia, o que foi? Muito interessante. Eram 2 motivos. Primeiro motivo inicial que eu vim para a Olímpia, um homem do campo vem à cidade, vem Certo. fazer uma compra. Uhum. Vem com objetivo. Não era passeio. Mas era o dia do casamento da minha irmã, que foi o casamento, na fazenda. Certo. E aí tinha que consertar um martelete, que é a água encanada que tinha na sede, e buscar informações qual seria o sacerdote que iria ministrar o casamento. Uhum. Hoje a gente sabe que é assistir o casamento, mas ministrar. Meu pai, saudoso pai, pediu, vai lá e verifica. Não imaginava que ainda estava no velório. Cheguei no templo, né, no santuário, aquela multidão
Para mim, já tinha sido sepultado. Ele morreu dia 12, mas foi sepultado dia 14. Mas sabia-se disso que estava acontecendo, que ele tinha falecido? Sabia que tinha falecido, mas não Certo. o que estava acontecendo nas exéquias naquele momento. Tá, Para mim, era uma outra celebração. entendi. E eu sempre tive resistência. A velório, meu Deus do céu, aquele medo, né? Aquele medo, não tinha uma estrutura. Mas quando eu entrei no templo, hoje santuário, as canções embalavam a alma. Em torno do corpo não estava a família, estava a fraternidade franciscana, que é uma nova família. Em torno do corpo não estavam as pessoas desesperadas, estava a esperança sendo celebrada. Em torno do corpo não estava o fim, estava a transição. Em torno do corpo não estava só a história de um, mas a história que envolve e comove a tantos. Sem querer, eu fiquei impactado, sem saber, no meu íntimo eu já dizia, uma frase de São Francisco de Assis: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o coração. Diante de todo aquele acontecimento, que com certeza foi um momento muito impactante, Foi. veio essa resposta como se fosse sei lá, uma missão, um chamado. Deus fala com sinais, né? Ele fala com sinais. Cara, e aí você Tudo aquilo- interpretou aquilo como Com um momento certeza. importante. E sou grato a Deus. E aí, em 78, tinha falecido os 2 papas, né? Uhum. O Papa Paulo VI e 30 e poucos dias depois o João Paulo I. Depois, alguns dias depois, morre o pároco daqui de Olímpia. Então, imagina Olímpia como ficou neste ano. Ah, De tanta, na vida sagrada, era impactante. Então, era uma sensação. O Lia Luft, né, escreveu um livro muito interessante, saudosa Lia Luft, Perdas e Ganhos. uhum. O cristão, ele não só perde, em toda perca você ganha. Isso é coisa minha, mas e experiência. Você nunca está perdendo. Você está ganhando, seja na situação econômica, seja o espiritual, seja a situação da família. Se você é um homem ou uma mulher com o sagrado, toda a perca, ela tem um sinal tão forte que muitas vezes machuca, dói muito, mas tem outros ganhos, pode ter certeza. A gente ouve muito, né? Que tem que ter as frustrações, as decepções para a gente crescer, aprender com aquilo. Basta querer entender, né? E poder interpretar esse ensinamento daquele momento, né? De dificuldade e passar por isso, né? É uma das maneiras infelizes das pessoas falar assim, alguém está chorando, por exemplo, não chore, seja forte. Uhum. E eu tive experiência própria, não é bem isso. É. Você chora porque você é forte. Forte no amor, forte na proximidade, forte no humano. Você é forte. E como meu pai, assim que eu ordenei, meu pai faleceu de acidente na rodovia Armando Sá de Oliveira. E eram 7 meses de padre que eu tinha. Uhum. E eu quis administrar toda a família. Toda a família. Mediante aquela tragédia, eu quis ser o forte. O forte que Sem- tinha mais Exato, evoluído. porque exigia isso. Uhum. Para mim, era o primeiro ano de sacerdote com aquele entusiasmo. Se bem que meu entusiasmo não passou, não. Vai continuar. Isso aí. E, graças a Deus. Mas eu não permitia chorar. Foi um equívoco. Tinha que ter também. Tinha que ter as lágrimas. Aí foi muito bom, porque eu morava em Araçatuba. Uhum. E a hora que fiquei os primeiros dias com a minha mãe, meus irmãos, e ao voltar para Araçatuba, que é a primeira cidade que eu tinha morado, eu tive que parar em Rio Preto, porque eu não aguentava mais de tanto chorar. Graças a Deus, a libertação aconteceu com as lágrimas. Lágrimas que derrama no rosto quando você tem amor, pode ter certeza, são lágrimas que purificam. Não estou incentivando para que você desespere. Uhum. Não, lágrima que você purifica. Eu fico preocupado nos velórios quando não existe nenhuma lágrima. É de se questionar, né? É de se questionar. É. Até que ponto? Não, eu sou forte. Calma lá. Alto lá. Se você é forte. Não, ou, por exemplo, eu não quero ver meu pai, né, eu quero gravar outra imagem. Eu não quero ver ele. Não é bem assim. Eu não vou levar esse filho meu que é pequeno, o meu neto, porque vou falar para ele das estrelas no céu, que é o vovô, que é a vovó. Calma lá. A morte, ela precisa demonstrar, experimentar no sentido de que ela é a transição, né? Então, por isso, todos os entes queridos, é melhor dizer, eles partiram, nós não perdemos. É isso Partiu. aí. Muito bonito, isso aí mesmo. Uma visão totalmente... tem que aceitar esse ciclo da vida, né? Tem que aceitar. Vale dizer
que não é só o tem. Se esforce para aceitar. Às vezes você precisa de ajuda. Isso. E precisar de ajuda é gesto de grandeza. Se eu valorizo um terapeuta, então, feliz de que quem tem um bom médico, um bom dentista, um terapeuta, ou um bom diretor espiritual, você me ajuda, por favor. Os discípulos de Jesus, Senhor, por favor, ajuda-nos, nós estamos perecendo. Então, não é gesto de desespero quando você pede ajuda. Não espere o desespero chegar. É na esperança que você busca ajuda, porque eu quero permanecer em pé. Muito bem. Então, você se prostra, não no sentido de ponto final, mas no sentido de entrega. E Deus sabe tudo. Nós podemos ter certeza. Isso aí. E falar em ser forte, né? Eu estou ainda fazendo uma ligação à decisão de seguir a vida religiosa. Eu imagino, né? Quem sou eu para saber dessa decisão? Porque nunca me passou pela cabeça ser um religioso, nem na minha infância, nem na adolescência, mas que tem um momento de dúvida e de decisão de abrir mão de muitas coisas do mundo, né, das pessoas que seguem na sua vida normal, de construir uma família, de ter filhos. E isso é uma decisão tranquila para quem está seguro, né, do que está decidindo, ou também foi uma dificuldade, é uma coisa que também precisou ser pensada, amadurecida? Como foi isso? Gostei da pergunta. Na verdade, não foi. É. É? Porque é uma luta diária. A fidelidade sabe o peso da cruz. Você, sendo um esposo, viver a fidelidade não é só ficar com a esposa, é muito mais do que isso. O sacerdócio, o religioso, no caso eu sou sacerdote religioso, porque quando você decide ser o religioso, você faz alguns votos. Então, o religioso, o franciscano, faz 3 votos, 3 juramentos: obediência, pobreza e castidade. Obediência. Eu hoje estou em Araguari. Hoje estou em Araguari, como eu estive aqui. É muito dolorido ser transferido. Ficar longe dos queridos, da família. Então, da família e de amigos que você vai conquistando. Sim. Você vai criando laços, e essa é coisa minha. A amizade que se constrói no altar, ela vai perdurar. Mas você precisa celebrar. Eu falo que a amizade no bar, ela é transitória, mas do altar é definitivo. Eu encontrei você, por exemplo, na celebração, por exemplo, a festividade de vocês, que no jubileu. O senhor participou da nossa festa de 50 anos. Tive a honra, foi um privilégio. Quando foram até mim, chamaram para celebrar. Então já significa que está criando laços, tem aquela referência. Você chama, não é no sentido que é o melhor. Não. Você é um privilegiado, você é um agraciado, você é contemplado nessa história. Então, eu não fui celebrar como um invasor, mas como um agraciado de estar no jubileu sendo contado, e assim na sua história. Quantos casamentos em Olímpia? Inclusive, tem casamento este ano em Olímpia. Então, a gente faz parte da história, batizados. Isso. Então, você é contemplado, você faz parte da história. Né? Não é só do álbum, né? Mas do Instagram, de tantas coisas da vida, hoje, da linguagem que tem. Então, você sendo contemplado, e isso que você é contemplado, então, de vez em quando, vem umas dores, porque você vai deixar tudo isso. Quando muda, fica para trás. Quando muda, fica para trás, aí de quanto em quanto você entra em contato. É claro que não, hoje... eu falei para trás, mas, na verdade, assim, fica mais distante, né? Fica mais difícil distante. esse contato, né? Mas eu costumo dizer, a amizade, uma vez conquistada no altar, ela vai perdurar, só que ela precisa ser celebrada. Eu gosto mais de orquídea. Aliás, a orquídea, você precisa aprender a cuidar. Não é só cuidar de qualquer jeito. Ela tem toda Tem tudo. E não quer dizer que eu sei ainda cuidar. Ela para mim, ela é uma referência de ensino. Então, hoje eu sei quantos vasos eu tenho lá, eu sei quantos vasos, e é um terapêutico e, ao mesmo tempo, uma fonte que inspira. E, para mim, eu faço a analogia da amizade, você é como a orquídea. De quanto em quanto vem aquela beleza, mas você tem que esperar, mas não é esperar parado. Cuide sempre, para que nenhuma praga destrua. Né? E isso serve para qualquer coisa, né? Serve. Serve para o casamento, para a empresa, para os amigos, para o filho, tem que cuidar, né?
Pois. Às vezes você fala, eu tenho milhões de seguidores. Não, não é seguidor, você tem 1 milhão de curiosos. Seguidor Tem admiração, mas tem outras coisas também. por exemplo, só o Roberto Carlos, milhões de amigos. Nós não temos milhão, não. Entendeu? O Roberto Carlos, com 1 milhão de amigos, jogou a rosa de uma maneira não tão persuasiva. Então você. A maneira que você tem. Então, amigos mesmo, você pode ter um leque abrangente de colegas. Isso. De amigos. O amigo sabe a privacidade e a intimidade. Então, você criar laços, calma lá, né? Muito bom. Então, os nossos irmãos que entram na política, ele chamar de amigo, por favor, você, ô meu amigão, né? Eu nem te conheço, calma. Então, por favor, ô meu irmão, aí sim, pode até ser, mas é isso aí. Muito bem, isso aí mesmo. E, Frei, a gente, mudando um pouquinho de assunto, passamos um momento agora muito complicado, estamos passando, né? Covid, né? Perdemos muitas pessoas queridas, não tem uma pessoa que acho que não tem uma saudade de alguém. Depois veio a guerra, né? Quando a gente achou que estava tudo resolvido, também aí vem junto com a guerra, inflação e coisas também que acabam afetando o nosso dia a dia. Na visão de Frei Mauro, né? O que é preciso para superar tudo isso de cabeça erguida e achar que nós devemos ser otimistas e não perder a fé? De tudo tirar lições. Tira lição para a vida. Muito dolorido o Covid. Muito dolorido. Hoje eu atendo pessoas todos os dias. Todos os dias. O atendimento pós-Covid mudou. Uhum. Tem muitas marcas. Por exemplo, em Araguari aumentou muito o número de suicídio masculino. Muito. Mas isso Muito. Relacionado com o Covid, Também, será? também. É. Porque deixou muitas marcas. Hoje o convívio, pós-Covid, posso estar equivocado. Muitos não querem nem ir mais para o barzinho. Liga que vem. Entrega tudo em casa. Entrega hoje. tudo. Uhum. E isso é um risco muito grande. A gente está perdendo um pouco a experiência da convivência. Isso. Porque você vai num restaurante, você leva o filho pequeno, você leva o celular e liga para ele ver aquele joguinho para ele ficar quieto. Isso é um risco muito grande. Isso vai fazer um efeito não positivo. Então é bom que tenha um pula-pula, que ele brinca, que tira o celular, mas não ali na mesa para ficar quieto, eu vou baixar um jogo para que ele fique quieto. Tomemos cuidado. Depois, por exemplo, eu chego domingo à noite, eu tenho a celebração às 5 horas da tarde e 7 da noite. Sim. Quando termina as celebrações, eu estou quase sem condições. No final de contas, não tem mais 20, nem 30, nem 40 anos, um pouco mais. Mas quando me chamam para jantar em algum lugar, eu vou. Porque a convivência, ela é indispensável, nós não podemos perder isso. Então, e o Covid machucou muito, por exemplo, eu quando o Covid me atingiu diretamente, me deixou de uma maneira, eu não tinha tomado a vacina. Uhum. Então, eu não tomava a vacina. E Foi logo no começo? Foi, logo no começo. E eu morávamos em 3 frades. E eu com medo, a gente quando pega, tem medo do outro pegar. Isso. E tem o confrade de 82 anos, e que tem algumas situações peculiares. E o outro de 40 e poucos anos, que morava. E então você ficava, além da dor, do sintoma que você tinha, e você ficava com medo. E se ele pegar? Meu Deus, eu sou culpado. A culpa minha? Será que vai acontecer com ele, né? E eu tinha um preconceito, por exemplo, do hospital de campanha. Sim. Em Araguari tem um hospital de campanha. E eu fui atendido no hospital de campanha, e foi uma lição para mim. Os profissionais de saúde deram uma lição tão grande no Covid, mas eles ficaram esgotados. Muitos deles entraram em crise. Excesso de trabalho e responsabilidade. Angústia. De escolher quem vai ser entubado, quem não vai ser. Uma coisa muito diferente. Porque tinha nós, um número X de pessoas que você tinha tantos leitos. Quanto tem na UTI? Quantos leitos tem? Uhum. Então, entubado, quantos vão ficar? E falava entubado, a maioria já via. Bom, entubou, acabou. Não é bem isso. Oxigênio. Quando depois que no 7º dia do Covid que eu estava, eu já comecei a pensar o telefone dos meus irmãos para passar para os habitantes de Araguari, porque pode ser que eu iria morrer. Porque, na verdade, o emocional, você estava com algum sintoma, mas tinha outro sintoma, que era emocional. Medo, né? Medo. Segurança. Exatamente.
Mas aí foi ótimo ter pego o Covid primeiro. Que quando os dois pegaram o Covid, foram juntos. E eu tornei cuidador dele. E eu não Certo. sabia que era ser cuidador. Ainda tenho que aprender. Todas as Né? experiências vão Aí ensinando. foi muito bom, porque aí o confrade mais idoso precisou de oxigênio. Mas antes dele precisar do oxigênio, eu fui atrás, mas já não tinha mais oxigênio na cidade. É aquele pico que deu. Foi o pico. Aí Uberlândia, como é uma cidade maior, Uhum. e tinha algumas mediações, então eu já tinha à disposição na véspera para ele com oxigênio. E eu falei, meu Deus, se não tiver oxigênio, o que vai acontecer com meu irmão? Uhum. O que vai acontecer com meu irmão? Então eu rezava, me empenhava, cuidava, todo detalhe. Só que o emocional do outro mais novo foi mais atingido. Ele, de manhã, eu acho que eu vou ser entubado, eu acho que você. Isso, olha o emocional dele. E ele nem estava tão ruim. Não. Mas só eu fiquei preso na minha história. Mas a lição do Covid, que a natureza, ela está ferida. Mais triste saber que outras coisas poderão acontecer. Uhum. Poderão acontecer. Aconteceu um casamento que a moça, eles passaram do Rio de Janeiro e ela de Uberlândia, por casar na paróquia nossa, que é uma igreja do casamento lá. No dia, na véspera, baixou um decreto proibindo festa. Nossa. Né? E eles tinham festa. Que monte de plano. 3:30 da tarde, ela sai do salão com aquela veste própria do salão, chorando. Veio até em casa, tem uma capelinha, toda casa religiosa tem uma capelinha, o sacrário. Era o desespero tamanho que estacionou o carro na calçada. E falou, não vou casar mais. Era 3:30 da tarde, o casamento era 7. Uhum. Aí eu deixei eles falar, vontade, falei, eu entendo. Mas vou dizer uma coisa. Para mim, Covid é uma tragédia que está atingindo a muitos, inclusive nós. É. Na tragédia, se você tem alguém que você ama do seu lado, você enfrenta melhor. Você não vai casar? É alguém que você ama. É uma outra visão. Outra visão. Aí foi aliviado, mas foi muito triste, todo mundo com máscara, inclusive ela e ele. É, vai né? ficar marcado o resto da vida. Meu Deus do céu, foi muito dolorido. A veste era linda, mas a foi máscara... por sugestão do senhor. E foi lindo, profundo. Na verdade, até eu chorei um pouco, porque... E fortalecedor também, né? Você se comove, você envolve. É. Então, depois muitos próximos de mim partiram vítima do Covid. Mandava foto, os áudios, olha, gente, rezemos que agora o médico disse que é normal, porque o entubado dá isso, mas de repente morre, não podia velar. Não velar. Verdade. Quantos velórios eu fui a porta? O não velar é muito mais dolorido, é traumatizante. Falta da despedida, né? Traumatizante. Então, o não velar, as celebrações, não cumprimentar, não desejar a paz, não tocar no folheto, né? É muito não. É. E depois uma coisa muito infeliz na mídia, que era todos os dias, quantos mortos? Isso. Por que não põe o mapa da vida? Quantos nasceram? Né? Até hoje ainda continua, quantos mortos? É. Por que disso? Mas não quantos... Tinha muitos recuperados também, né? Exato. Mas o foco era quantos morreram. O foco era mais de 500 mil, com todo respeito, a morte, com toda a dor. Mas a pauta era a morte. A morte virou o assunto primeiro de nossas vidas. A vida tem que ser primeiro. Isso. Não a morte, porque já machuca demais. Mas, então, a lição do Covid é o seguinte, para mim, que eu tirei, é que a nossa vida, apesar de ser limitada, até alguns pontos que você pode conquistar na dor, inclusive na partida. Uhum. Como eu estou ajustando para viver nos próximos anos? Nós precisamos olhar um pouquinho para a natureza, um olhar diferente, olhar para nós de um jeito diferente, porque o Covid, nós estamos já administrando para enfrentar. Outras situações. Que estrutura teremos? Que reserva nós temos? Não é só reserva financeira, mas ela entra também, Isso. a reserva. Então, primeiro, nós somos limitados, e a natureza está ferida. O Covid é isso. Somos limitados, a natureza está ferida. Guerra. As guerras, e principalmente a guerra que você fala agora, tem muitas guerras potencialmente, inclusive confrontos e conflitos. O instinto está falando muito alto. Muitas pessoas estão agredindo, pessoas que nunca agrediam. Uhum. Ela agride, por exemplo, uma separação. Você vê uma traição através do virtual. Você viu uma traição ali, você já reage agredindo. Contamina. Contamina. Então, você te encoraja a fazer loucura.
Então, tomar um pouco cuidado, nós precisamos resgatar um pouquinho, nós precisamos aprender um pouco mais. E uma das preocupações que o home office ele veio para ficar, mas a gente sabe que outros vícios também chegaram. A pessoa trabalha presa sempre naquele quarto, trouxe o trabalho para o quarto. No quarto você não deve levar mais nada, o quarto você leva a intimidade, você contempla o espaço. O trabalho não faz parte da intimidade. A intimidade é a vida de quem te completa, ou mesmo a sua privacidade, a minha solidão enquanto conquista, não enquanto abandono. Qual é a solidão enquanto conquista? Eu tenho esse momento, é meu, vou respirar, vou ouvir uma mantra, vou deixar a alma embalar, vou, me cuidar. Agora, quando eu estou solitário pelo abandono, aí já é diferente, é terapêutico, eu preciso de ajuda, deixar o só. Mas ninguém está só. Então, a guerra mostrando que potencialmente outras poderão explodir. A gente vê, por exemplo, as eleições nos países, como é que está sendo as escolhas, quem está sendo escolhido, como é que está sendo a disputa quente aí, a né? disputa quente, porque está muito... Não estamos olhando, por exemplo, qual é o programa do governo X, do governo, seja do exterior, seja local. Nós estamos num ano no nosso país, seria oportuno refletir para você falar quem vai ser o próximo presidente. Mas quem é o deputado, quem é o senador, quem é justamente o suplente do senador, porque o senador pode ser eleito e vai ser nomeado um ministro. E aí, quem é o suplente dele? Você não está nem aí. Não se sabe, a gente está discutindo... Os poderes. e esquece das propostas, né? Está encorajando a fazer loucura, de agredir. Está encorajando a agressão. Então, tomemos cuidado. E vamos rezar para que leve nosso Brasil para o melhor lado possível, né? Nós estamos gravando isso antes das eleições. Provavelmente vai ao ar depois, né? Nós já vamos saber o resultado, hoje a gente não sabe. Mas eu sou um homem da esperança, fala a verdade, não da utopia. Da esperança. E aí eu vou perguntar uma coisa, quem sabe o senhor sabe, né? Deus é brasileiro? Também. Porque fala-se muito, né? Então ele tem que olhar mais por nós. Na verdade, ele olha muito. Ele olha muito. E Deus está tão presente. A expressão Deus é brasileiro, é claro que, no sentido, várias situações aí. Por exemplo, o Papa fez milagre, o Papa Francisco. E argentino. Nós começamos a gostar de argentino. Mas o Deus é brasileiro no sentido... não é infeliz essa expressão. Mas cuidado, ele não é só brasileiro. Ele se encarna. Não joga tudo na mão de Deus, porque também ele não... Né? Pelo amor de Deus. Tem que olhar pelos outros também, né? As coisas certas. O senhor sabe que falou isso, eu lembrei de uma frase do Papa Francisco, quando ele... Pelo menos eu fiquei sabendo, não sei se você confere, que perguntou... mas logo agora podia ter escolhido um Papa brasileiro, né? Bem um argentino, a gente aqui já não gosta muito. Aí ele falou, mas gente, vocês falam que que Deus é brasileiro, vocês ainda querem o Papa brasileiro também? Pois ele é muito esperto nas respostas dele, né? Ele é rápido. É muito rápido, mas é interessante. Eu gosto do Papa Francisco porque a escolha do nome dele já foi o recado. Isso tem uma simbologia, né? Tem, porque, na verdade, ele não é franciscano. E ele escolheu Francisco por causa de São Francisco de Assis. Certo. E por que São Francisco de Assis? Porque o saudoso D. Cláudio Hummes, que é amicíssimo dele, morreu agora este ano, do Brasil, e falou para ele, não esqueça dos pobres. Então, ele escolheu o nome Francisco da Fraternidade Universal, é o santo da Fraternidade Universal. E por isso os grandes congressos que ele faz, inclusive fez agora, em Assis. Então, Francisco de Assis. Que interessante. Que é um homem da obediência. Francisco de Assis surgiu no século XIII. Havia vários grupos hereges. E o Francisco surge com uma fraternidade e obediente. A igreja não estava com muita moral na época, mas ele quis, inspirado no diálogo dele com o crucificado, Francisco, restaura a minha igreja. Isso na época de São Francisco. Francisco, restaura a minha igreja. O que você acha do Papa Francisco? Restaura a minha igreja. Então, é interessante isso. E a proximidade dele. Dificilmente vai ter um outro Papa da América Latina. Dificilmente, porque, na verdade, talvez daqui a 2000 anos vai ter outro Papa da América Latina. Então,
Preste bem atenção. Tá? Mas foi uma coisa, acho que até a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Vai ser um ciclo agora. É ele agora, depois no ano 3000 de novo tem outro da América Latina. Acho que você vai viver até lá, né? Agora, é assim. Mas foi uma boa escolha, na minha opinião, né? Sim. Carismático também, Sim. uma pessoa que cativa e conseguiu... Desapegado, próximo. E a igreja está vendo uma experiência de sínodo. Sínodo são esse congresso de 3 anos, vai terminar no ano 2023. Fez uma oração muito bonita, que a nossa igreja venha o Espírito Santo para que a nossa igreja não se torne um museu. Cheia do passado e sem um futuro. Tem que ter um plano de futuro. Um plano e de esperança. É, isso aí. E falando ainda nisso, né, eu fico imaginando líderes desse porte e também os líderes regionais, que nem o seu caso, que é lá em Araguari, uma referência, né? As pessoas se inspiram, pedem conselho. O senhor contou tantas histórias de decisões que foram mudadas, né, do casamento, entre outras, que foram inspiradas por um conselho, né? Então, imagina o tamanho dessa responsabilidade e o cuidado que tem que ter para ser o Frei Mauro, né? É uma pessoa que se torna referência, né? Assim como um líder numa empresa, um político, igual nós falamos agora, né? Eu tive a graça de ser indicado. O Papa Francisco fez um jubileu do sacerdote no ano 2000. E foi de toda a ordem, foi enviado alguns sacerdotes para um congresso com ele. E da custódia franciscana foi eu e o Frei Miro, que hoje é formador em Catalão, Goiás. Nós dois fomos. E aí ele fez o congresso com todos os padres do mundo inteiro. Éramos padres do mundo inteiro. E ele diz o seguinte: nós temos que escutar as pessoas. Escutar. À medida que eu escuto, eu aprendo. Mas ele disse, mas não é escutar de qualquer jeito. É escutar com caridade e misericórdia. Isso significa, tem dia que você está esgotado, humanamente. Se você não tiver condições, nem escute. Porque quando a pessoa procura, ela quer a plenitude, não o vazio. Aí ele diz uma historinha que aconteceu com ele. Quando ele era adolescente, ele tinha resistência para confessar. E ele foi um dia num templo, isso na Argentina, era quase a hora do almoço. E o padre ia fechar a igreja. Então ele ficou meio com medo, ele ajoelhou e disfarçou. Na verdade, ele queria confessar. E o padre chegou perto dele e falou, você quer confessar? Não, eu vim só rezar. E o padre perguntou de novo, você não quer confessar? Se o senhor me atender... Ele falou, morrendo de medo. Mas assim, ele não lembra o que o padre realmente disse. Só uma coisa ele lembra certinho. 2 pontos. Primeiro, é um padre da misericórdia. Ele escutou. Isso. Sabia que havia umas misérias. Segundo, é um padre acolhedor. Um padre paciente. E ele descobriu depois que aquele padre estava com câncer. E mesmo com câncer, era a hora do almoço, ele não quis dispensar aquele jovem que estava com medo para a confissão. E a confissão é um sacramento da cura e de libertação. Ele já pensou se esse padre não tivesse me ouvido, será que eu seria papa hoje? Não é? Olha que então, incrível a história. Como que você acolhe as pessoas? E saber entender também, saber né? Entender. Essa mensagem que está nessa passagem, Nossa, né? E olha, eu vou falar a verdade para você, meu irmão. Como que a gente aprende na escuta? Como que a gente aprende? E tem coisas que a gente não sabe, a gente tem que dizer, olha, eu não sei, mas vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Humildade. Então, humildade. Por exemplo, em Ribeirão Preto, quando era pároco em Ribeirão Preto, tinha muito dependente químico na paróquia, mas muito. E aí fizemos uma parceria com a comunidade terapêutica, pegava dinheiro do dízimo, 2.000 por mês do dízimo, lá em Ribeirão Preto, já faz mais ou menos 9 anos que eu saí de lá. E por mês. E aí eu tinha uma vaga, porque tinha muitas mães, meu filho está dependendo, espera, vamos internar ele. Ela não tinha condição de pagar, a igreja, através do dízimo, estava pagando. Nós não tínhamos uma comunidade terapêutica, porém poderia ser parceiro. Olímpia tem uma comunidade terapêutica que é muito ligada à igreja. Certo. E é feito evento no santuário. Então, em prol dessa comunidade terapêutica. Então, a gente tem que entender que a igreja não pode ser... falar do espiritualismo
O espiritual encara a realidade como está o real, aí você contribui para ter transformação. Mas isso é através da escuta, da acolhida, o portador da misericórdia. E o Papa diz, se você não tem a misericórdia, não escute. Mas você tem que fazer uma confissão, se você não tiver. Porque o padre tem que ser portador da misericórdia. Ah, que interessante, viu? Fica os ensinamentos aí. Fica, com certeza. Muito bom mesmo. E assim, uma coisa que eu queria ouvir a sua visão, a gente fala muito de fé, né? E de esperança. São duas coisas distintas, que às vezes é confundido, né? Qual que é a diferença, a maior diferença de fé e esperança? Bom, primeiro, que na verdade tem outra virtude junto. É fé, esperança e amor. Quando essas são chamadas de virtudes teologais. E a fé, por exemplo, você tendo a fé, você sabe fazer perguntas. Não tem todas as respostas. Uhum. Você faz perguntas. Senhor, o que queres de mim? Como vou enfrentar? Evite os porquês e os se. Uhum. Por exemplo, alguém partiu. E se nós tivéssemos feito isso? Evite isso. A dor já foi. Já foi. Não é que acabou. Não. Continua. Como eu vou enfrentar a partir de agora? Uhum. Então, a fé, ela permite fazer questionamentos sábios, com sabedoria. A fé, ela alimenta a virtude da esperança, mas se tiver enfraquecido no amor, se você não faz questionamento com amor, que é a outra virtude, então são trigêmeas. Certo. Não são gêmeas. E como é virtudes teologais, ou seja, é de Deus, que todos devemos ser portador dessas três virtudes. Uhum. Se você enfraquecer numa, as outras duas são atingidas. Se você, por exemplo, deixa de amar a sua esposa, seu filho, sua filha, você vai ficando uma pessoa cética, não pode ir na igreja com uma fuga. A igreja deve ser ponto de encontro. Uhum. Não estou fugindo. E muitas vezes existem grupos que surgem até dentro da igreja, que levam anestesiano quase para fugir da realidade. Não é. É para iluminar a realidade. Eu vou enfrentar. Porque eu corro o risco de fazer um encontro que move muito o emocional. Uhum. É como anestesiar, mas eu não faço a cirurgia. Eu só anestesiei. Isso, aquilo passa. Não vai curar. É. Não vai curar. Então, você perguntou da fé e da esperança. São irmãs. E o amor também. São Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13, ele fala, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Existem essas três virtudes. A fé e a esperança, elas vão passar, mas o amor vai permanecer. A maior dela, a maior da virtude, é o amor. E Santo Agostinho dizia o seguinte, ama e faça o que quiser. E São Francisco dizia, o amor não é amado. Olha que interessante. Uhum. Ama e faça o que quiser. Santo Agostinho. Uhum. Francisco, o amor não é amado. E São João, Deus é amor. Então, se o amor não é amado, você não ama a Deus. Quando você deixa de amar a Deus, você não é mais portador do amor. Você, com a pessoa, você tem posse. Uhum. Quando você ama a Deus, com a pessoa que está junto com você tem partilha. É. Sua esposa, ou o esposo, é com quem eu partilho. Aliás, a palavra de Deus é clara. Desde o livro do Gênesis, quando no sono, Deus faz a mulher, vou te dar uma auxiliar. Uhum. Quer dizer, vai caminhar junto contigo. Junto. E aí vem a união conjugal, os vocacionados ao matrimônio. Vai conjugar. Uhum. Então, eu não posso conjugar individualismo. Meu, do jeito que eu quero. Certo. Nós. Olha, conjugar. Família. É família. Isso, conjunto. Que não é tão fácil. É Você desafiante. falou lá no começo, né? Não é tão fácil, é um desafio diário. Diário. E exige muita dedicação, né? Exige. Mas vale a pena. Com certeza. Levado a sério e com bastante amor, né? Principalmente, vale a pena. Com sorriso e lágrimas. Isso. Elas fazem parte. Em todos os momentos. Concilia os dois. Ô Frei, nossa, mas quanta mensagem bonita, quanto ensinamento, hein? E eu acredito que
ensinamentos também o senhor teve quando passou por Olímpia, né? Nesses 3 anos, uma honra, como o senhor falou no começo aqui, uma honra, né? Estar convivendo com as pessoas, com a família, mas acredito que teve alguma coisa que marcou mais. O que o senhor me conta de Olímpia, assim, né, nesses anos? Bom, quando eu fui transferido para a Olímpia, minha mãe, quando ela era viva, ela dizia o seguinte: um dia você vai morar aqui. Eu falava: mãe, não vou, a senhora está equivocada, o religioso não mora onde nasceu, onde está a sua família. Ela falava assim: juro por Deus que você vai. Por isso que eu falo, a mãe até depois que parte, a gente pega no pé do Senhor Jesus. Não é que eu vim para a Olímpia e morar com alguns confrades. Era o vigário paroquial Frei Nivaldo, um líder religioso, o Frei Ailton, e o Frei Carmine, um idoso, que nós temos em Olímpia, não só hoje santuário, temos também um convento. E interessante como o olimpiense dá um apoio à vida religiosa, em todas as paróquias. O olimpiense tem aquela tradição que, graças a Deus, uma conquista que administra e faz, estão ali prontos, né? E aí, desde de Franca, como a renovação carismática queria uma atuação do sacerdote, em Franca nós decidimos de colocar a missa de louvor e libertação. Que toda missa de louvor e libertação, sim, porém de caráter de hinos da renovação, nós fizemos mensal. E quando eu cheguei em Olímpia, fiz a proposta e foi muito bem acatado. Foi um sucesso, né? Foi algo assim, não tem jeito de falar sem se comover. Isso. Foi envolvente, aí ao ponto de colocar no salão, porque não cabia mais, e aquela multidão, e nós temos aquele painel, dando todo o apoio. Olímpia, não só Olímpia presente, vinha caravana de Ribeirão Preto e tudo mais, onde a gente tinha atuado. E, sem dúvida, experimentei em Olímpia embalar a alma, não só o corpo. Eu gosto de dizer isso. Que quando o hino é de louvor e libertação, não embala só o corpo, embala a alma. Isso não é êxtase, não. Isso é contemplação, isso é coragem. Então, isso marcou muito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a convivência com a paróquia e com a minha família. A minha família respeitou muito. Eu lembro meu irmão, por exemplo, ele deixava todo mundo me cumprimentar na missa da noite. Todos me cumprimentavam, eu sempre gostei de cumprimentar na saída. Ele cansado também, mas ele sentava no banco da praça. Na hora que ele via que eu ia para casa, ele falava: meu irmão, você jantou? Né? Por último, ele respeitava o espaço profissional ali. Interessante isso. Isso é sabedoria. Ele cansado e eu também. Cansaço diferente, mas e ele dizendo isso, aquela preocupação. Às vezes eu tinha condições de jantar junto. Às vezes não, falava: por favor, não dá para trazer alguma coisa para mim, porque eu estava no limite, né? Certo. E como foi bom. Então, paróquia, o povo de Deus, família. A família. Conciliar, porque renunciar à família não é ignorar. Isso vale para o casamento também. Que às vezes a pessoa renuncia e desconsidera a história. Você tem que ter gratidão ao passado, ardor no presente, para que o futuro seja de esperança. Gratidão ao passado, ardor no presente e futuro de esperança. Em todas as cidades que eu fui pároco, por sinal eu sou pároco ainda, fui pároco em Franca, cidadão francano. Fui pároco em Ribeirão Preto, cidadão ribeirão-pretano. Sou pároco em Araguari, cidadão araguarino. Já todos já receberam o título. E Olímpia não tem título. Já é, né? Já é. Você é daqui. E o que você, cidadão, faz para essa cidade? Isso. Que te acolhe, que te desafia também. Não era só acolhida, eram desafios também. Tem uma responsabilidade até maior, né? Tem responsabilidade, porque ali você... Quantas vezes... É interessante, você vai rir. Eu começava assim, a atender as pessoas, tal. De repente, tem algumas orientações da igreja. E a pessoa falava assim: ô Frei, o senhor tal. Na hora que eu falava: é isso, temos que fazer esse ponto. Assim: Maurinho, você não está lembrado de mim? Porque já misturava o lado pessoal. Mas interessante, né? Maurinho, porque Isso fora do hábito. Lembrando da raiz, né? Isso é muito importante. É legal. Então, é legal, dava aquele impacto, né? Maurinho, nossa, eu capinei com ele. Quer dizer, eu colhi café com ele, sabe? Não, é interessante, então. Era o Limoeiro e Ribeiro do Santo. Limoeiro,
resgatou a capelinha lá, que tinha aquela venda, e assistiu o jogo. Não é tão gostoso, é a cavalo. Até hoje eu gosto mais de andar a cavalo. É. Então, ia para o Limoeiro e Ribeiro. E a Eucaristia, por exemplo, quando era na fazenda, a gente 2 missas por mês. Era festa. Na verdade, não era. A Eucaristia é festa do divino e humano. Celebra sempre. Então, que lição tirar de Olímpia é que foi bem acolhido, respeitado, fazendo parte da história de perdas e ganhos, nascimento e morte. Então, eu me fiz presente plenamente. Até hoje a gente continua pleno, né? Mas, assim, e vi a minha família de um outro jeito. Uma família criando maturidade. A maturidade a gente vai adquirindo cada vez mais, no respeito. Quantas vezes minha irmã ligava, sabe que eu gosto do frango e molho, por exemplo, né? Sim. Então ligava assim, olha, eu vou fazer frango e molho, você vai poder vir? Né? Mas Sempre respeitando o espaço. Sempre. Em nenhum momento invadiram. E essa vinda foi uma manifestação de vontade? Eu quero voltar para o Olímpia, eu quero estar lá? Ou foi uma coincidência enorme? Nunca Porque eu demonstrei isso. A gente vê quando o cara trabalha em banco, né? É outra profissão que acaba mudando muito de cidade, né? Vai sendo transferido. Aí a pessoa sempre fala, queria transferir lá para a Olímpia, né? Que eu quero trabalhar lá, perto da família. Nesse caso, foi por quê? Não pude dizer isso. A gente não pode dizer isso. Eu quero em Olímpia minha família. Esse critério não pode ser na vida religiosa. Uma coisa foi providência. Porque a oportunidade, inclusive quando eu fui transferido, o visitador, então o visitador disse, você sabe que você tem sua família lá. Mas você vai como sacerdote para olhar a paróquia e dar um apoio total ao convento. Né? E foi interessante que eu comecei a experimentar, justamente, eu brinco com meu irmão, né? Que eu falo assim, eu tive que falar que era seu irmão, né? Para a pessoa me conhecer, né? Eu brinco com meu irmão de vez em quando, né? E a gente brinca reciprocamente, agora eu vou falar que eu sou seu irmão, para mim. E assim, interessante, de respeito, de proximidade, de gratidão, e sempre me respeitaram como eu respeito eles. Né? Mas foi legal, uma passagem que marcou muito, viu? Não tem quem não lembre e não admire, viu? Obrigado. Ficou mesmo. Obrigado. E o senhor falou também de cavalo, né? Eu acabei lembrando uma pergunta aqui. Que responda da maneira que quiser, se puder, né? Quem que é o Frei Mauro fora desses momentos religiosos, que são, entre aspas, profissionais, né? Deve ter, igual você falou agora, gosto de comer tal coisa, frango e molho. Gosto de andar a cavalo. Todo mundo tem seu momento também, né? Igual no começo do nosso bate-papo, o senhor falou do quarto, daquela intimidade, que é um momento que também quer fazer suas reflexões e seus momentos pessoais, né? E como é o Frei Mauro nesses momentos? Gostei da pergunta. Primeiro que eu sinto que eu deveria ter dedicado um pouquinho mais a mim mesmo. Talvez seja pela a maturidade, você vai adquirindo uma certa idade, você tem que fazer uma retrospectiva. Sim. Eu gosto demais de visitar as pessoas, mas estou visitando pouco, né? Visitar as pessoas. Eu creio que a gente precisa resgatar isso. Até porque você vai como uma pessoa que te completa. Você nunca deixa de ser o sacerdote. Mas, por exemplo, eu sou honesto, trabalhador e palmeirense. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Então, mas eu preciso tomar cuidado para não excluir o outro que torce para o outro time. Eu sou um apaixonado, eu gosto eu sou eclético em relação às músicas, né? Eu gosto demais de participar de uma refeição em família, gosto demais. Eu caminho, por exemplo, no caso, deveria caminhar um pouco mais, né? Caminho com a minha cachorra, cuido até hoje de galinha, tem um jardim excelente, terapêutico ao mesmo tempo. Então eu gosto de contemplar o campo, porque também foi criado no campo. Mas não só como saudosismo, ainda é como gratidão quando eu olho para o campo. E me preocupo muito como está o campo hoje, que eu vejo que a natureza está sendo agredida, as nascentes estão secando. Me preocupa muito como vai acontecer. Porém, existe conquista, não só lamento. Existem muitas conquistas. Né? Hoje, o campo, você vai em algum lugar, é paradisíaco, né? Você conhece um lugar paradisíaco, não conhece? Então, paradisíaco, lugar assim, você conhece, né? Eu conheço. Então, você vai... E eu necessito
de recolhimento. Porque eu sou muito extrovertido, então, para não me esgotar, todos os domingos, antes de eu dormir, eu já olho para o evangelho do próximo final de semana. Então, a gente não desliga, né? Não desliga. Mas aí, já, de certa forma, refletindo com serenidade, a Eucaristia diária, mas não só celebrar a Eucaristia. Eu me prostro diariamente diante do sacrário. Uhum. Diariamente. De manhã, a primeira coisa que eu faço, eu vou diante do sacrário. À noite, antes de me deitar, vou diante do sacrário. Porque ali você está contemplado, ele está contemplado, todos, inclusive os que partiram e os que virão, estão contemplados. Então, eu sou um apaixonado à comunicação, ao convívio, ao gosto simples. Eu gosto das coisas, nem sei me comportar com sofisticação, mas não rotulo pelo fato de uma pessoa ser tão sofisticada que ela não tem a simplicidade. Sendo sofisticada, ela pode ter também a simplicidade. Faz com qualidade. Outro dia eu estava vindo, desculpa interromper, mas falando sobre humildade, né? De humildade não é andar de roupa rasgada Não. e nem de carro velho, alguma coisa assim, abrir mão de tudo, mas sim ligado mais talvez ao fato de saber ouvir, igual o senhor falou também no começo, de ter sempre a consciência de que você sempre pode aprender com o outro, né? Por melhor que você seja, mais sucesso você tenha. E eu achei interessante essa reflexão, porque é uma imagem errônea que as pessoas fazem, né? Da humildade, de ter que andar com a roupa rasgada, né? Pois é, com certeza. Você contempla de maneira diferente. Você tem aquele carro, você conquistou aquele carro. Mas não é um carro para isolar do outro. Uhum. Eu gosto de fazer um trocadilho, mas aquele que é humilde, ele não é indiferente. Ele faz a diferença. É, muito boa essa frase, hein? Porque não se contenta em ser sempre o mesmo. Faça a diferença. Então você conquistou aquele carro, aqueles bens. Você administra de uma maneira diferente. Esse cara é diferenciado. Aí você aproxima da pessoa, você sente. Não é? Alguns falam o termo energia. Não gosto muito desse termo energia porque é uma sensação que você não aprofunda bem. Embora eu entendo quando a pessoa fala isso. Mas é gratificante, a pessoa é plena, plenitude, portador da plenitude. Ela não é vazia. Ela não é vazia. É. Então ela chega. Ela acrescenta não para pisar com aquela caminhonete, cabine dupla, que ela chega para pisar no outro. Não é para humilhar. Mas para contemplar. Ele coloca aquele fundo musical, vai bater o papo, comer o churrasquinho, abre aquelas portas da caminhonete, come um churrasco gostoso, partilha. Como aquele outro também vem com um Fusquinha. Ele vem com um Fusca, entende muito bem do Fusca. Tem a mesma humildade. Dá a mesma humildade. Semelhante aos dois. O Fusca e a caminhonete cabine dupla pode estar perto. Aconteceu uma situação na roça esses dias lá em Araguari, que nós terminamos a festa, era a festa Santa Cruz, e aquele jantar oferecido para todos depois da celebração. Molhamos o cruzeiro, porque estava muito seco, e pedindo a chuva e tudo mais. Aí uma senhora, que ela descobriu câncer, né, agora. E aconteceu duas situações dela. Se eu estender demais, você pode Não, contar. pode contar. Duas situações, até vamos contar. Ela descobriu agora o câncer e ela olhava, não podia comer aquela comida. Falei, como é que a senhora está? Ela falou, tão feliz de ver vocês comer feliz. Então. Eu fiz esse prato de comida, que prazer de ver vocês gostando. E ela que mesma. Ela mesma, não lamentando, que eu não posso comer agora, mas eu vou comer. Mas vai ficar boa. Interessante. Ela aconteceu o seguinte, que entraram 3 ladrões, um assalto na casa dela, ela estava cozinhando, na roça. E os 3 ladrões entraram na casa, e ela fazendo a comida. E o ladrão, a porta estava aberta, na roça. E chegou atrás dela, cuidado, falou assim, ô moço, calma, estou fazendo a janta. Assim, o moço assim, a nossa profissão, nós somos ladrão, essa é a nossa profissão. Falou assim, coitada da mãe de vocês. E eu comecei a rezar, Frei, medo deles levar a minha santinha. Falei, Senhor, pode levar até a televisão, mas a minha santinha não. A minha santinha, graças a Deus, minha santinha não levaram. Ela falando com serenidade. E não com também deboche, nada. Ela estava realmente... Pelo contrário. É o que ela estava sentindo. Ela estava plena. Então, para mim, essa mulher ela tem a plenitude. Evoluída, exatamente. Exatamente. Então, às vezes você encara a situação como se fosse tragédia. Não.
Encara com evolução, com plenitude, na mansidão. São Paulo a Timóteo fala: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a mansidão, a sabedoria, a paciência e o amor. Combate o bom combate da fé. Muito lindo isso. Muito lindo. A Timóteo, capítulo 6. Quanto ensinamento hoje, hein? Foi um episódio cheio de coisas boas para a gente guardar e repetir aqui, assistir 1000 vezes. Imagina. Eu gostei demais, viu? Estou gostando, né? Nós estamos finalizando e eu queria pedir, nesse mundo de hoje, né, que nós falamos de tanta dificuldade, tantas coisas novas, as pessoas, né, sempre correndo, longe dos outros, igual o senhor mesmo falou, né? Queria estar mais próximo dos amigos, da família, enfim. Eu queria que o senhor deixasse, né? Qual uma mensagem, um conselho para esses jovens que estão começando a vida agora, que têm uma vida toda pela frente, que vão casar, que vão se realizar profissionalmente. O que fica de ensinamento para esse mundo doido aí que nós estamos vivendo cada vez mais? Tudo bem que é o mundo de hoje, né? É a geração de hoje, do celular, de tudo, mas o que o senhor deixaria de mensagem para o futuro? Bom, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte. Primeira coisa, pés no chão. Segundo, mãos tocando o céu. O que significa? Não seja alienado. Assuma a sua história. Assumir a sua história sem nenhum trauma. Qual é a realidade da sua família, do serviço, da sua vocação? Pés no chão. Não seja uma pessoa que quer só tocar o céu. Calma, não tem como tocar o céu sem continuar com os pés no chão. A partir da realidade, você deve ser o homem, a mulher do sonho. Quem é do sonho, ele não deixa ser alienado, ele não é objeto. Porque hoje, muitos estão achando que são sujeito, mas são objeto. Eu sou sujeito à minha história, eu entrego o corpo já precocemente. Calma. Você deve entregar para quem te completa. E não quem satisfaz ao momento, mas quem te completa. Então, pés no chão, mãos no céu. Não deixe de falar com Deus. Presta conta diariamente. Não espere prestar conta só no purgatório. Diariamente, porque o céu começa aqui, mas infelizmente o inferno também. Quando eu tiro os pés do chão, eu posso ser manipulado, usado, ser objeto. Quando eu coloco os pés no chão, eu torno protagonista, sem a pretensão de ser arrogante, prepotente. Exato. Não procure só viver, mas experimente a graça de conviver. Não existe convívio só com anúncio, existe também com renúncia. Você deve renunciar a algumas coisas. E quando você tem os pés no chão e as mãos tocando o céu, você alimenta as virtudes. Várias virtudes, a começar das teologais, a fé, a esperança e o amor. Porém, se você não tem os pés no chão, você é seduzido pelos vícios. Você vai buscar uma anestesia com um tipo de vício, do virtual ao real. Aí você torna uma pessoa dependente. Dependente, aí precisa de um tratamento. E com o tratamento, porque é interessante que tem um salmo que diz o seguinte: ele abre os olhos ao cego e faz erguer-se o caído. Então, muitas vezes, nós estamos um pouco cegos, outras vezes caímos, mas ele nos levanta. Quando você cair, não é o fim, viu? Não é o fim, não. Você pede ajuda para levantar. E aí, pode ter certeza, só cai quem está caminhando. Quem não caminha, nunca vai cair. Mas, infelizmente, já é um pouco covarde, porque não caminhou. Quem caminha pode tropeçar. Não estou incentivando para que tropece, não. Mas motivando que, apesar do tropeço, eu tenho força para levantar. Nem sempre. Você vai precisar pedir ajuda. Seja humilde. Padre Zezinho diz uma canção da oração da família, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o perdão. E eu digo o seguinte: quem quer dormir sem dar o perdão, ele não vai ter sono, vai ter pesadelo. Tanto pedir o perdão, quanto dar o perdão, é com certeza ser mais irmão. Então eu desejo que você seja pessoas
de projetos, porque quem não tem meta, qualquer caminho serve. Traça projeto, mas seja humilde. Às vezes você ainda não sabe traçar, precisa de ajuda. Eu mesmo preciso de ajuda para muitas coisas. Para muitas coisas. Aí vamos aprender. O nosso cérebro vai crescendo um pouco mais. A vida é muito breve aqui na Terra. Faça da sua vida uma pessoa que faz a diferença. Você vai chegar um dia, na sua partida, que é a possibilidade de fazer 2 frases. A pessoa, ao velar, vai revelar o seguinte: ele vai fazer tanta falta quando vai velando. Quando a pessoa faz a diferença. Quando a pessoa não faz a diferença, é o objeto, muita gente vai dizer assim, já foi tarde. Qual frase você quer? Então escolha. Cada um escolhe. Quanta sabedoria, hein? Imagina. Que prazer ouvir. Ô Frei, fico agradecido demais, viu? De estar passando esses momentos aqui, poder conversar. Poderíamos ficar aqui muito tempo, mas o senhor tem um compromisso. Fico devendo o jantar, né? Que depois bom. nós vamos marcar, Que vamos bom. marcar. Que hoje o senhor está cheio de compromisso. Vai ser aniversário dele. Já aproveito para desejar os parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando, para o senhor continuar levando essa mensagem de Deus, de paz, para todos os seguidores aí que te acompanham e que admiram como eu, tá? Também te admiro. E aproveitar para o pessoal que está assistindo a gente, que foi tão empolgante que eu nem pedi o pessoal que está acompanhando a gente se inscrever no canal, curtir, comentar, diga aí o que vocês acharam do Frei Mauro aqui com a gente, esse capítulo especial de tanta sabedoria. Então, se inscreva no canal, compartilhe, mande para os amigos aí, para a família que gosta de ouvir mensagens, histórias interessantes como essa que a gente teve o privilégio aqui de estar ouvindo hoje. E deixo em aberto, né, mais uma vez meu agradecimento, e deixo em aberto, se quiser fazer mais algum acréscimo, algum agradecimento, alguma mensagem. Essa daí já foi sensacional, que eu pedi, foi bem bonito, viu? Gostei demais. Mas eu gostaria então de terminar, primeiramente, meus cumprimentos a você, sua equipe, sua família. Continue, além das águas. Olímpia, ela é muito mais ampla e as águas, ela precisa ser cuidada, respeitada e preservada. Atenção, olimpiense, cuidemos, cuidemos. Mas além dela, tem muito o que dizer e ser. Que Deus te abençoe muito, você, sua família. Eu gostaria de terminar, Amém, a todos que estão nos acompanhando, com uma oração que eu gosto muito de rezar logo após a comunhão, que no silêncio do coração, que diz o seguinte: Senhor, iluminai os meus pensamentos, para que eu só pense em vós, minhas palavras, para que eu só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meu sofrimento, para que seja por vosso amor. Desejo a você Amém. E a todos que acompanharam, bênção, sejamos portador de bênção, usemos palavras benditas e não malditas. Deus os abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado, viu? Muita paz. Uma honra, viu? Muito obrigado. Agora, além das águas, vai voar. Agora recebeu a benção aqui do Frei Vamos Mauro. mergulhar. Obrigado, viu? Obrigado, Foi um Senhor. prazer muito grande Deus te te abençoe. receber aqui. Deus te abençoe. Amém. Muita paz. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até agora, pela audiência. Indique para os amigos, se inscreva e continue acompanhando. Toda sexta-feira, mais um convidado, mais um episódio inédito aqui no Além das Águas. Tá joia? Grande abraço.